Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para mais uma aula da EBD. Neste domingo, dia 29/11/2020, nós estamos com a lição de número 9, que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Amém? O nosso texto áureo está lá no livro de Jó, capítulo 28 e versículo 28, que nos diz o seguinte: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A verdade prática nos diz o seguinte: a verdadeira sabedoria está associada ao temor ao Senhor, ou ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá no livro de Jó, capítulo 28, versículos do 1 ao 28. E falando na inescrutável sabedoria de Deus, a palavra inescrutável tem um significado de é impossível de ser escrutado, impossível de ser investigado, compreendido, impenetrável, incompreensível e insondável, né? Assim é a sabedoria que vem de Deus, né? O nosso mero conhecimento humano jamais conseguirá penetrar e sondar e saber desta sabedoria, se não for revelada pelo próprio Deus. Amém? E como nós somos limitados, nós devemos sim crer no Senhor e na sua sabedoria. E aqui eu vou citar um versículo para os irmãos que cabe para todos nós. Quando a razão e a sabedoria humana não conseguem compreender tal coisa, nós devemos nos apegar sim neste versículo, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que nos diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Devemos usar a nossa fé para poder compreender melhor o nosso Deus. Quando nos falta compreensão, vem a nossa fé, pois nós cremos que Ele tem o melhor para nós. Amém? Nós vamos falar basicamente em 3 pilares neste dia de hoje. Nós vamos falar da fé como a sabedoria vista como um bem, melhor dizendo, não a fé, e sim a sabedoria vista como um bem natural, como um bem comercial e como um bem espiritual, né? E aqui ela vai nos dizer o seguinte, ó. Eu separei um trechinho aqui do comentarista, que ele vai nos dizer assim, ó: o seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria que é de origem divina, ou seja, o propósito de Jó, né? Os irmãos que acompanhou as outras aulas sabem que Jó teve um longo discurso com os seus amigos, com os seus 3 amigos, né? Que defendiam que Jó estava em pecado e por isso deveria se arrepender e confessar e deixar a sua prática de lado e confessar a Deus. E deu até o caminho, segundo seus amigos, para que ele se voltasse para Deus e Deus tivesse misericórdia dele e restabelecesse tudo o que ele havia perdido, né? E a sabedoria que vem de Deus, ele quis fazer essa comparação. Por isso o comentarista aqui diz, ó, o seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana, que era a sabedoria dos seus amigos, né, com a sabedoria revelada, que é de origem divina, ou seja, a sabedoria que é revelada ao próprio Deus, que está oculta só nele, né? E tem um versículo também que nos fala sobre a sabedoria, é bem parecido com o nosso texto áureo, né? Só que ele está lá no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Vou procurar aqui rapidinho, para passar para os irmãos, né? Nesse tema tão importante, falando da sabedoria, ó, que nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência, né? Tudo passa pelo temor do Senhor. Todo o princípio da sabedoria passa pela temer a Deus.
e pedir a Ele, né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ainda vai falar, né? Se a gente tem falta de sabedoria, nós devemos pedir a Deus, né? Vou ler aqui para os irmãos também, né? Capítulo 1, versículo 10 de Tiago. Capítulo 1, versículo 5 de Tiago, que nos diz o seguinte: E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto. Isso lhe é dada. Versículo 6. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, né? Se te falta compreensão, se me falta compreensão em algum texto da Bíblia, algum tema, algo que Deus falou para ti que tu não consegue entender, Ele é a fonte da sabedoria. Pode pedir a Ele, e agora peça com fé, que certamente Ele irá lhe dar. Amém? O nosso primeiro tópico vai nos falar o seguinte: a sabedoria vista como um bem natural, né? A sabedoria vista como um bem natural. O empenho na busca da sabedoria, que é o primeiro subtópico. Se os irmãos for ler o capítulo 28 do livro de Jó, já lá no comecinho, ele já vai fazer uma comparação da sabedoria do homem, que o homem tem um conhecimento para poder tirar da terra, do solo, pedras preciosas, ouros e outros artifícios, né, preciosos, falando da ciência e do conhecimento humano para tal fazer tal coisa, né? Vou ler aqui vou ler 3 versículos. Vou ler o capítulo 28, versículo 1, 2 e 3, que nos diz o seguinte, o versículo 1: Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derrete. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. Versículo 3. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Aqui o patriarca Jó, ele faz uma comparação entre o homem que está em busca do minério precioso dentro de uma mina. Por isso que ele fala aqui, falando sobre o homem, pôs fim às trevas, porque o minério ele se encontra embaixo da terra, se encontra escondido, né? E lá é um local insalubre, um local de difícil acesso. Por isso que ele chama de trevas e de escuridão. E o homem, com a sua capacidade, né, com o seu conhecimento que foi dado por Deus a ele, quando o criou, né, com a sua inteligência, ele faz com que ele crie instrumentos, crie tecnologias para que ele vá lá e escave o metal e o tire para fora, para a luz. Se o irmão for continuar lendo os demais versículos, vai ver que Jó fala bem claramente sobre isso, né? E essa sabedoria é uma sabedoria natural que foi dada aos homens dentro da sua criação. Esta não é a sabedoria de Deus, essa não é a sabedoria revelada, pois essa sabedoria revelada só está oculta em Deus e não é de conhecimento de nenhum ser humano. Por isso, o comentarista da lição, no tema de número 9, na qual a gente está falando, falou dessa palavra inescrutável, que é algo que é insondável, né? Que é algo que é incompreendido, né? Impenetrável, que é algo que só está em Deus, está só oculto em Deus e em mais ninguém, né? E aqui a gente vai ver, ó, eu separei um trechinho aqui que diz o seguinte, ó: desde os primórdios, lá no começo da Bíblia, a gente vai ver que o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos. E aqui eu vou ler lá em Gênesis capítulo 4, versículo 22, que vai nos dizer que o primeiro homem, a qual começou a manipular esse metal, né, começou a manipular o metal, que é esse aqui, ó, é o filho de Zilá, né, um dos filhos de Adão. Isso é depois que eles pecaram e foram expulsos do Éden, tá? E que diz aqui, ó, capítulo 4, versículo 22 de Gênesis: e Zilá também teve a Tubal-Caim, esse é o nome do cidadão, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Só esse trechinho, 4:22. Tubal-Caim era mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Ou seja, ele já possuía o conhecimento para manipular cobre e ferro.
esse metal extraído da terra. Esse é o primeiro relato que a Bíblia fala sobre a sabedoria do homem, né? Em manipular, em moldar, em criar, né? Tubal-Caim foi o primeiro homem assim fazer com que fosse extraído da terra e tivesse conhecimento para trabalhar o metal. Amém? Outro sim, nós vamos ver aqui também, um outro trechinho aqui que eu separei, ainda do nosso primeiro tópico, né? Que diz o seguinte, ó, para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado, né? Para ser encontrado ele tem que ser escavado, tem que ser garimpado, tem que se procurar o local onde ele existe, tem que fazer escavações, tem que ir lá buscar lá no fundo, tem que iluminar bem o ambiente, tem que ter ferramentas para extrair as rochas, né, a areia, para poder chegar, ter acesso ao metal. E assim é a sabedoria. Aqui ele vai dizer, a sabedoria igualmente, o minério existe, né? Mas está enterrada. A sabedoria existe, mas está oculta, né? Nós temos que garimpar, nós temos que buscar. E ela está oculta em quem? Está oculta em Deus. Nós devemos buscar no Senhor a sabedoria. E aqui a gente vai ver que Paulo, quando falou aos Efésios sobre essa sabedoria, né, é muito interessante, que disse que ela estava realmente oculta em Deus, ela existe, estava oculta em Deus. E só Deus é que pode revelar para o homem, e mais ninguém. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Efésios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que ele diz o seguinte: e demonstra a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Amém? O versículo 9 diz que ela estava oculta em Deus, mas agora para nós a igreja, né, que antes eles não conheciam, lá no livro de Jó também, os sábios lá, os amigos de Jó, Elifas, Zofar e Bildade, tinham a sabedoria, mas na verdade era a sabedoria humana, era a sabedoria natural, era o conhecimento apenas. Não tinha essa revelação divina a qual Paulo falou aqui, que está oculta em Deus, né? E é só Deus que pode, pela sua multiforme aqui, ou seja, suas muitas formas de revelar a sua sabedoria, seja conhecido de principados e potestades nos céus, né? Deus nos deu, por sua misericórdia, a conhecer a sua sabedoria dos seus principados, das suas potestades, né? Deu a conhecer a sabedoria através de seu Filho, quando veio aqui para trazer o conhecimento do seu reino para nós, né? Mas essa sabedoria está oculta, né? Não é com inteligência humana, não é com mero conhecimento humano. Como aqui o comentarista falou, é algo que é garimpado, é algo que é buscado. E a direção da busca é Deus, é Ele que revela, né? Por mais que o homem seja conhecedor, por mais que o homem tenha o seu intelecto avançado, o seu QI, como a gente fala hoje em dia, né? Que a gente for ver, tem muitos homens muito sábios, desde o início da escrita, da história, né? Se levantaram homens e mulheres com muito conhecimento, mas esse conhecimento é meramente conhecimento natural. Sabedoria, algo que está oculto, que a gente não consegue penetrar, é algo impenetrável, está em Deus. E só Ele, que é o dono da sabedoria, é que pode sim revelar-nos, assim como revelou na sua palavra. Glória a Deus. E aqui outro trechinho, ó, o patriarca Jó faz uma pergunta, né? De onde vem a sabedoria? Né? Essa é uma pergunta. Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, né? Ele tem êxito no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria, né? A gente for ver, continuarmos lendo, como eu falei ali, alguns versículos, vai ver que o homem tem um conhecimento extraordinário para fazer com que ele se extraia o metal. Eu vou ler aqui o versículo 4, que diz o seguinte, capítulo 28, versículo 4 do livro de Jó.
transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém um homem, e as águas se vão. Versículo 5. A terra, de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Versículo 6. As suas pedras são lugar da safira e tem pós de ouro. Versículo 7. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Versículo 8. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ou seja, essas aves de rapina, esse leão feroz, não pode ver porque está embaixo, né? Eles ignoram porque não vê. Quando ele falou aqui da gralha, a gralha tem uma tradução também de ave, né? Ou de falcão, né? Que é um animal que tem muitas e muitas vezes mais capacidade de observação, né? O seu olho, o zoom do seu olho, consegue buscar quilômetros de distância. Por isso que ele fica lá no alto e a sua vítima que está embaixo, ele, de muito longe, ela não está vendo ele, mas ele já está sondando e já está mapeando qual é o local que vai atacar. Mesmo esse animal, de tão longo alcance, ele não consegue ver o que está embaixo, né? Ele só consegue ver o que está diante dos seus olhos. Assim como o feroz leão, que aqui o patriarca cita, que passa até por cima da terra, pisa até por cima, mas ele não consegue. Veja como Deus deu capacidade ao homem. O homem é o único que consegue revolver a terra, como ele falou, escavar, buscar, procurar o que está oculto lá embaixo. E veja que o homem ele faz com que os cursos do rio se mudem, né? Ele muda o curso do rio para poder fazer. Onde algo que era impenetrável, ele mudou o curso do rio, ele quis dizer aqui, e naquele local ele fez parar as águas e lá começou a escavar na sua profundidade. Vemos hoje que a sabedoria do homem é tão grande, que hoje a tecnologia é tão avançada, que eles conseguem fazer escavações embaixo do mar, tendo em vista petróleo, que é escavado na parte mais profunda do mar, onde tem um lençol freático lá, ou um lençol de gás, de combustível bruto, né? Que é o petróleo bruto, para depois fazer a sua extração, fazer a sua manipulação para transformar a gasolina, diesel e por aí vai, né? E outros componentes. Veja como o homem tem a capacidade. Mas tudo isso, toda essa capacidade do homem é natural, né? Isso não se constitui sabedoria. É algo natural do homem que Deus deu, né? Tanto é que o comentarista aqui ele vai falar, ou melhor dizendo, o patriarca Jó ele vai dizer aqui que o homem tem essa capacidade, onde todos os animais, o animal mais feroz da terra e o do ar, que é o falcão, não conseguem, ele não consegue penetrar, ele não consegue ver, ele não consegue ir aonde o homem consegue ir. Porém, a sua sabedoria é meramente natural. Amém? O nosso tópico de número 2 vai nos dizer o seguinte: a sabedoria vista como um bem comercial, né? Aqui a gente vai ler, né? Eu tenho aqui o livro de apoio, que vai nos dizer sobre a sabedoria na esfera natural, né? Onde eu falei que o homem tem essa capacidade, né, da sua própria natureza, criado por Deus, para fazer toda essa mexida, toda essa escavação, toda essa busca, né? Toda essa inteligência de criar novas ferramentas. Ou seja, se ali está difícil de escavar, o que é que o homem criou? Criou um explosivo para que exploda a rocha e assim faça com que ele tenha acesso ao que está depois da rocha, né? Ele extrai ela até na sua raiz, ou seja, até a sua base, por maior que ela pareça ser. Se a gente andar em qualquer local aí nas grandes cidades, a gente vai ver que tem túneis, né? Caminhos subterrâneos, onde passa por baixo de rochas, né? Alguns países aí mais desenvolvidos em sua tecnologia faz com que passa por baixo do mar, né? Veja a capacidade do homem que ele tem de criar ferramentas e mecanismos, né? As suas engenhocas, ou falando de engenharia avançada, para fazer algo que passe por baixo do mar, né? E as águas não sucumbam ao homem, não submerjam ao homem, né? E ele possa fazer suas estradas e criar suas inovações, né?
manipulando assim as coisas naturais qual Deus criou, né? Veja como Deus deu capacidade ao homem tal. Mas tudo isso é meramente natural, né? Tudo isso é meramente natural. Essa sabedoria, né, natural que Deus deu ao homem, melhor dizendo. E o tópico de número 2, a qual eu falei anteriormente, fala sobre a sabedoria vista como um bem comercial, né, como um comércio. Que aqui vai nos dizer o seguinte, ó, versículo 12 do capítulo 28 de Jó, né? Versículo 12. Mas o patriarca faz uma pergunta: mas onde se achará a sabedoria? Né? Onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Outra pergunta. O homem não lhe conhece o valor. Não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, versículo 14, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela zafira, né? A pergunta que ele faz aqui, né? Mas onde achará sabedoria? E depois falando sobre bem comercial, que fala que ela não pode ser comprada por nenhuma pedra preciosa, seja ouro de Ofir, seja ouro puro, seja prata, né? Nada disso consegue comprar esta sabedoria. Esta sabedoria é dada de graça a todos aqueles que o buscam. Pois, como está lá no textuário, capítulo 28 e versículo 28, que vai nos dizer, eis que o temor do Senhor é o princípio, é o início, né? Começa por ali, começa por aí. É a sabedoria. E apartar-se do mal é a inteligência, né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Amém? Começa por aí. E não tem nada que possa comprar essa sabedoria. É só temer o Senhor e buscar nele. Como eu li lá no capítulo 3, versículo 9 e 10 do livro de Efésios, ela está oculta em Deus. Então só ele é que pode a revelar, né, para nós. Há mais ninguém, ou mais ninguém, nenhum outro ser, né, nenhuma outra divindade, né, que se acredita por aí, pode sim, não pode, melhor dizendo, revelar tal sabedoria. Só o Deus Criador, que tudo fez e tudo criou. Ele é o Criador da própria sabedoria, né? Ele é o Criador da própria sabedoria. É interessante, por isso que está tudo nele, né? Ele é a sabedoria e é o Criador da sabedoria. Glória a Deus por isso. Amém? E aqui eu separei um trechinho, ó, que vai nos dizer o seguinte, ó. Qual o valor dessa sabedoria? A sabedoria é o uso correto do conhecimento, né? Conhecer não é ser sábio, né? Para tu ter a sabedoria, tu tem que saber fazer o conhecimento correto das coisas, né? E onde está a revelação dessa sabedoria? Está na palavra de Deus. Ela é que faz com que eu tenha esse conhecimento e o utilize da forma correta, né? Por isso que conhecer não é ser sábio. Ter conhecimento é como Jó fez uma ilustração aqui da mina, do homem inteligente, que tinha conhecimento e escavava tudo, e removia e penetrava no local mais profundo e escondido para tirar o ouro, tirar as pedras preciosas. Mas aquela sabedoria dele era natural e para fins comercial. E fazendo um contraste com a sabedoria divina. Sendo que todo aquele esforço que ele faz é em vão, se for fazer para buscar a sabedoria divina. Pois ele não, se não for em Deus, não adianta ele buscar, não adianta ele garimpar, não adianta ele ir lá no centro da terra, no local mais profundo. Não vai estar lá, né? Por isso que aqui vai dizer, né, como eu li antes, o abismo diz, ouvi falar dela. E outra parte diz, não está aqui. Ou seja, não adianta lá no abismo, no profundo, no escondido procurar, não vai estar lá. Não vai estar, e sim no nosso Deus. A sabedoria está nele, né? Como eu falei anteriormente também, no capítulo 3, versículo 9 e 10, está nele, está tudo nele, né? E vale a pena até nós lermos de novo, né? O versículo 10 agora, que vai nos dizer o seguinte, para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, né? O conhecimento, fazer o conhecer está nele, é ele que faz, é ele que nos revela, né? Pois séculos e séculos esteve oculto nele, e quis ele, pela sua misericórdia, nos revelar, nos trazer a conhecer, né? E esse contraste que Jó faz é exatamente a sabedoria dos seus três amigos, que é uma sabedoria meramente humana, né? Com a sabedoria divina. E essa sabedoria humana, ela é herdada até, né? É herdada, é ensinada. Todo aquele dogma, tudo aquilo que ele defendeu, os seus três amigos, eles aprenderam dos seus pais, aprenderam dos mais velhos, dos anciões, dos conhecedores da lei. E essa sabedoria que Jó fala é uma sabedoria revelada, né? Onde experiência, passar de pai para filho, né? Descendências e tal, essa sabedoria não vai ser comportada, ela não consegue ser revelada por ele, pois sabedoria humana meramente não consegue fazer com que se transforme numa sabedoria divina. A sabedoria divina é algo revelada. E não adianta buscar em conhecimento humano, sim buscar em Deus, porque ela é revelada pelo nosso próprio Deus. Glória a Deus por isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso terceiro tópico, que vai nos dizer o seguinte: a sabedoria vista como um bem espiritual, né? E vai falar sobre uma verdade revelada. E onde está essa verdade que foi revelada? Está em Deus. A sabedoria está em Deus. E aqui, ó, no versículo 20, no capítulo 28, vai nos dizer o seguinte, ó, no livro de Jó. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Ele faz uma pergunta novamente, né? Porque está encoberta aos olhos de todos, vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. E aqui é o versículo que eu acho mais lindo, que diz o seguinte. Vou procurar ele aqui. Versículo 20. Versículo 23, que vai dizer o seguinte, ó. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. Versículo 24. Porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo do céu. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva, e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadriou. Falando aqui da sabedoria, né, que é algo divino. Né? Ele faz um contraste aqui com a criação. Né? Quando Deus criou, Deus deu peso ao vento e tomou as medidas das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago. Ou seja, tudo está debaixo do conhecimento da sabedoria de Deus. E essa sabedoria espiritual que está oculta, quem revela? Ele deu um exemplo aqui do relâmpago, do vento, né? Das águas, da chuva, dos trovões, né? Tudo nosso Deus é quem criou e quem esquadriou e deu limite. Só o nosso Deus e mais ninguém. Né? Essa é a sabedoria vista de bem, como um bem espiritual que nós devemos buscar aqui, o qual o comentarista falou no nosso terceiro tópico. E essa sabedoria na prática, como a gente devemos fazer para obtê-la? Né? Buscando em Deus, só nele. A sabedoria só vem dele. Por isso, o nosso textuário vai dizer, versículo 28 do capítulo 28, mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Só em Deus nós teremos essa verdade prática, essa sabedoria, se buscarmos em Deus, só nele e em mais ninguém. Glória a Deus por isso. Né? E aqui eu vou concluir uma frase que nos diz o seguinte, né? Vimos que mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada.
A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada, e o revelador dessa verdade é o nosso Deus. Glória a Deus. Só o nosso Deus, que é detentor, é dono e revelador dessa sabedoria, né? Só Ele é que esquadrinha tudo, os corações, tudo. Deus é que sabe de todas as coisas. Toda a sabedoria está oculta, está guardada nele. E Ele quer revelar, como Ele revelou para Paulo, para escrever aos Efésios sobre a sua sabedoria, né, que foi revelada. Ele quer te revelar algo grandioso. Basta você orar, buscar, escavar, né? Falando aqui em mina, fazer uma comparação de um minerador que escavou para achar as pedras mais preciosas e mais caras. Assim é a sabedoria. Escave, busque, né, em Deus, pois Ele é aquele que é o revelador de todas essas coisas. Amém? Muito obrigado por ficar conosco até o final. Que Deus possa estar abençoando você e a sua família. Que Deus possa te dar um domingo abençoado e uma semana abençoada para a glória do seu nome. E se Ele não voltar, próximo domingo teremos mais uma lição abençoada para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.